Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Mês de dezembro, o período mágico do existir. O espírito de Natal está no ar. É aquele momento que as pessoas procuram se livrar de todo o lixo acumulado em suas almas. Alguns jogam pela janela, jogam no ventilador para que vá bem longe e não volte mais. Outros apenas jogam embaixo do tapete temporariamente, mas pelo menos essa limpeza de aura, se não eterna, sobrevive ao mês de dezembro. É a paz, é o amor, é a confraternização. É cada um dando o melhor que tem a oferecer. Só que tem um problema. Muitos entre nós têm esse melhor que não é o suficiente, e outros, pior, desconhecem totalmente o que significa esse lado bom. São seres sem aura, sem vida, que existem apenas para destruir. Como se, de alguma forma, até mesmo inconsciente, quisessem se vingar dos que estão à sua volta, por ele não pertencer a um grupo que pode minimamente ser caracterizado como humano. São parasitas oportunistas, contaminam, destroem. Por onde passam, deixam um rastro de dor. É Natal. É Natal o momento da gente comemorar o nascimento de alguém que, independente como você considere, cumpriu o seu legado aqui. Deixou uma mensagem incrível e mostrou estar bem acima da média geral. É Natal. É hora de acreditar. É hora de renovar energias. Hora de curtir o mês de dezembro com músicas maravilhosas, cenas emocionantes. Sabe? O cheiro do amor, do é possível, contaminando o ambiente. Que bom seria se o que eu estou falando fosse a regra geral. Mas infelizmente, como já disse aqui, existem aqueles que servem para estragar. E logicamente, para toda ação há uma reação. E aí vem a pergunta: como agir diante de? E aqueles que por acaso assumem postura que nós discordamos, temos condição de criticar, condenar, sem estar na pele deles? Então, por isso, eu peço que assista o relato até o final, tire suas conclusões, mas na certeza que ele não está sendo publicado para elamear, para colocar sombras na luz do Natal. Não. Ele está aí para mostrar que Natal, mês de dezembro, é maravilhoso. É uma trégua nas tensões humanas. Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue entender o significado. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Senhor Romário, o meu nome é Rafael. Eu posso lhe dizer que trabalhei muito, estudei mais ainda, me preparei. Modéstia à parte, fiquei muito bom na atividade que resolvi abraçar. Eu sou um homem de sucesso. Mas claro, paguei muito caro para chegar onde cheguei. Tiveram momentos da minha vida que eu trabalhei 18 horas por dia. Em outras palavras, trabalhei 24 horas, porque o corpo da gente, a mente da gente não é um botão, pá, liguei, pá, desliguei.
aqueles raros momentos que eu teria para mim, para descansar, dormir, relaxar, desfrutar da companhia das pessoas que eu amo, eles foram sempre tocados pela metade, pois o trabalho estava aqui. Foi uma vida dura, muito dura. E olha, me custou caro, porque aos 36 anos, eu já tinha uma conta bancária de respeito, um patrimônio acima da média dos réis mortais, um nome, e tinha condições financeiras de dar tudo que o mundo material pudesse pedir para os meus filhos. Eu era realizado, mas era realizado, digamos assim, em determinadas gavetas, em outras nem tanto, em algumas totalmente vazias. Foi quando, vendo os 40 anos chegar, vendo meus filhos entrando na adolescência e lembrando que eu não desfrutei da presença deles, que eu não os vi crescer, que eu não fui pai presente embora estivesse ali, vendo a minha esposa acostumada com o fato de viver de sobras, sempre ao meu lado, resignada, mas não feliz. Porque ela nunca foi ambiciosa, o ambicioso era eu. Ela se contentaria com 20% do que eu conquistei. Mas eu queria mais, mais, mais. Claro, a vida pronta, diz o Senhor, mas ela é mágica, ela manda recados. E o meu recado veio em forma de uma dor aguda no peito. 2, 3 borrachinhas no coração. E um médico dizendo que foi um milagre eu não ter ido embora, mas que eu não abusasse, que eu não teria uma segunda chance. Ali eu comecei a enxergar tudo diferente e disse para mim mesmo: pausa. Chega. Até onde eu queria chegar, não sabia. Eu já tinha chegado. Ali, mais um passo e ó. Viam lembranças na minha cabeça, exemplo de eu casar com 24 anos com a minha querida parceira, amiga, amante, mulher, a Natália. E o sonho dela sempre foi, pasmem, você pensou Nova York, você pensou Cancún, você pensou Paris, você pensou no quê? Não. O sonho dela era ficar comigo numa pousada no meio do nada. Que a gente pudesse curtir momentos só nossos. Eu tinha o dinheiro para a pousada e escolhia melhor. Nossa, a nossa festa foi maravilhosa, amigos, convidados, a empresa lá, sabe, os diretores me botando lá em cima, esse jovem tem futuro, aquela coisa toda. Aí saímos para nos esconder no nosso cantinho, mas ela não sabia de um detalhe. Por determinação da empresa, eu deixei o telefone da pousada. E eu teria 8 dias para curtir minha lua de mel. No segundo dia, a empresa me chamou de volta porque tinha um problema a resolver. E eu voltei. Senhor Mário, aquilo tudo passava na minha cabeça. Aí eu deixei claro para mim mesmo. Se eu sair desse hospital, vou reduzir a velocidade. Mas não é reduzir assim, uma pisadinha no freio, não. Puxei para 50%. Em outras palavras, não podia mais continuar sendo o alto executivo daquela companhia impressionante. Me retirei e montei meu próprio negócio, um nada comparado ao que eu fui ou eu tinha. Mas o suficiente
para eu me manter, porque eu já tinha ganho dinheiro, teria que viver muito para gastar o que tinha acumulado. Então, sabendo do que realizaria a minha esposa, eu saí daquela selva de pedra que eu amo, nada contra, devo muito para ela, a minha abençoada São Paulo, e fui para uma cidade do interior. Mas aquela cidade que a gente sabe até o nome dos pernilongos, dos cachorros. Lá eu montei a minha empresa. Fui muito bem recebido, porque de cara eu cheguei trazendo 120 vagas de trabalho. O salário que eu tinha que pagar não era tão alto quanto eu teria que pagar a funcionários nas grandes cidades. Ou seja, num ritmo tranquilo. Eu produzia, vendia, porque para mim não tinha problema nenhum, eu tinha contato com fornecedores, eu sabia da mania de cada um, tinha muitos que deviam favores para mim. A própria empresa que eu trabalhava virou uma das minhas clientes. Eu fornecia, assim, matéria-prima para ela. Então eu estava tranquilo. Mas eu precisava de um local para morar à altura dos sonhos de Natália. E encontrei uma casa magnífica, uma casa centenária, no meio de um bosque incrível, num bairro retirado da cidade. Mas não aquele bairro totalmente deserto, aquela casa no meio do nada, não. Uma casa para os padrões do lugar. Uma casa de elite, vamos dizer assim. Mas longe do que seria, sempre comparando com São Paulo. Mas a casa é incrível. Natália adorou. Meus filhos mais ainda. Só o fato de nós estarmos em família. Nós 5 ali. 3 crianças lindas. O mais velho, que eu chamava do Dundum, 13 anos. O segundo, eu chamava de Dum 2, 11 anos. E a nossa princesinha, que eu chamava de Dundinha, 6 anos. Era a minha escadinha. Dundum, Dum 2, Dundinha. E foi assim realmente sensacional. A cidade é uma cidade que, tudo bem, novamente comparando com São Paulo, pequena, mas tinha ali seus 100 mil habitantes e uma boa escola. Tinha um comércio forte, tinham 2, 3 indústrias. Não era assim uma pacata cidadezinha do interior. Mas, comparando... Chega de comparação. Aí eu deixei para a Natália decorar a nossa casa. Disse para ela apenas que teria a minha sala, que seria o meu escritório, que ali eu ficaria, que ali eu iria mobiliar do meu jeitão. E cá entre nós, eu sempre tive um péssimo gosto, mas era como eu me sentia à vontade. Mas aquela minha sala... Meu Deus, ela tinha uma porta gigantesca, ela tinha uma varanda fechada, era o meu escritório. Como eu estava feliz. E eu fiquei impressionado até com o preço. Meu Deus do céu. Era uma mansão, mas muito barato, muito abaixo do mercado. E estava à venda... Sabe aquela mosca branca? Pois é. Desconfie quando o negócio é bom demais. Não era possível. Bom, lógico que logo fomos convidados para fazer parte da alta sociedade da cidade. Fomos convidados para Lions, para Rotary. Mas a gente gostava daquilo.
A única coisa que mudou era na medida certa. Dum-dum, dum-dois e dum-dinha, logo lotaram a casa de amigos, eles iam nas casas das outras crianças. Era uma vida tranquila. Eu lembro que nós mudamos em fevereiro de 1994. Um ano antes, eu tinha saído do hospital, tinha me recuperado, tinha seguido todos os trâmites de desligamento da minha antiga companhia para sair pela porta da frente. Já comecei a mexer os palitos para montar a minha empresa, fiz negociações. Aí passei um final de ano decente com a minha família, Natal, Réveillon. Mas ao invés de sairmos de férias, nós saímos para uma vida diferente. Em fevereiro mudamos. E em 93, foi a primeira vez assim que eu vivi um Natal de verdade. E dentro da minha casa. Era tudo igual. A árvore, os presentes, os convidados. Eu estava diferente. Eu, bichinho, né? A mosquinha natalina me picou. Eu disse, agora, enquanto eu for vivo, eu quero isso aí. Não essa festa, mas sentir o que eu senti em 1993, no Natal, e no Réveillon para 94. Eu estava bem, eu estava feliz, ou seja, eu estava dando uma chance para mim. Uma segunda vida, uma prorrogação. Junto daqueles que eu amava e valorizando o que realmente significava. Que era minha família, meus amigos. Mudamos. Lógico, é todo um começo. Eu fiquei envolvido com a empresa. O ano foi passando. As crianças se deram muito bem na escola. Tinha um clube, tinha isso, tinha aquilo. O Dum-2 achava que era jogador de futebol, já estava jogando na base do time da cidade. O Dum-Dum, já mais velho, estava de olho gordo, umas meninas lá, que olhavam para ele como carne nova. Olha, o cara é de São Paulo. E a Dundinha ali, começando aos poucos a entender que brincar de boneca era maravilhoso, mas tinha outro lado da vida. Natália se virando em 10, como sempre. Aí chegou o final de ano, mês de dezembro, e eu resolvi, agora nós vamos tirar nossas férias. E passamos dezembro viajando. Lógico, como eu tinha muito contato com os Estados Unidos, como tinha toda aquela questão, os parques temáticos de Orlando, eu resolvi convencer Natália e fomos lá. Já tinha uma equipe montada. Tirei 30 dias. Algo que não passava na minha cabeça. Tudo bem, eu confiava nos meus funcionários, nos meus executivos. Alguns até eu trouxe comigo. Confiava, sabia que a coisa ia andar? Ia. Dezembro já era o mês de entre safra. Tinha pago todos os compromissos. Mas quando que eu ia imaginar de eu deixar a minha empresa nas mãos de colaboradores para ir passear? E eu fui. 15 dias na Califórnia, 15 dias em Nova York, ou seja, brincando nos parques, aproveitando ainda um pouco do calor que o inverno da Califórnia tem a oferecer, e depois ir para a neve de Nova York, aquele Natal maravilhoso, aquele Réveillon. Voltei renovado. As crianças, quando nós chegamos, foram para São Paulo, na casa dos avós, aproveitar o finzinho de férias. Ficamos Natália e eu em casa. E eu lembro que um certo dia, era final de janeiro, já de 95, eu estava lavando meu carro. Olha que coisa, eu lavando meu carro. Nisso eu olhei aquela criatura. Era uma senhorinha pequenininha, enrugadinha,
E eu percebi que ela tinha um problema no braço. O braço um pouco mais fino, mais atrofiado. E ela me olhava. E olhava a casa. Aí eu vi que Natália foi conversar com ela, elas estavam conversando, aquela coisa boa. Aí eu fiquei curioso. Aí cheguei, bom dia. Era um dia ensolarado, bonito. Era bom dia. Então, vocês são novos na vizinhança? Aí eu falei, não. Nós estamos aqui há 1 ano. 1 ano? E onde passaram o Natal? Aí a gente achou meio invasivo, mas falou, senhorinha do interior, né? Eu disse, eu não dou informações particulares sem saber o seu nome. Ela deu risada, ai, desculpa. Eu sou meio mal educada por ser curiosa, eu sou a do Carmo, Maria do Carmo, prazer. Aí eu comentei onde foram nossas férias. Ela disse, e a casa? Ela é muito boa, né? Eu falei, nossa, ela é maravilhosa, foi um achado. É. Essa casa tem o dom de fazer as pessoas felizes. Ela é abençoada. Nossa, foi bom ouvir aquilo. Ela estava falando da minha casa. E o Senhor mostrou ser um homem sábio. O Senhor logo conheceu a casa que vive. Natália me olhou, eu olhei para ela. Você poderá... Ah, desculpa, eu me chamei de você. Eu digo, não, fique à vontade. Mas você e sua família poderão viver aqui uma eternidade. Desde que repitam o que fizeram nesse primeiro ano. No Natal, não fiquem nessa casa. Aquilo foi tão surpreendente que criou uma certa ansiedade. Aí Natália perguntou assim, nossa, nós podemos saber por quê? Dona do Carmo falou, muito pelo contrário, minha filha, nunca queiram saber. Mas eu já tomei o tempo de vocês. Muito obrigado por me darem atenção, vocês são muito gentis, sejam bem-vindos, sejam felizes na sua nova casa. Mas no Natal, saiam para viajar. Ela virou e saiu caminhando com calma. A gente olhava aquela criaturinha. E honestamente, nós ficamos preocupados. Muito preocupados. As crianças voltaram da esticada que deram na casa dos avós, pois as aulas já retornariam. Aí a gente jantando, foi quando a Natália entrou no assunto assim, poxa, de vez em quando eu sonho com a Dona do Carmo. Dundinho olhou para nós, ai, vocês conheceram a Dona do Carmo? Que bom. Dundum disse, Dundinha, ai, desculpa, não falei nada. Aí eu olhei para eles, o que está acontecendo? Nenhum deles diria que não estava acontecendo nada. Ai que eles ousassem. Aí foi de um dois que falou, ah, pai, é que a gente prometeu para ela que não ia contar. Mas não contar o quê? Não, nós conhecemos a Dona do Carmo na escola. Ela é muito legal, ela é muito gente boa. Ela conversa com a gente. Aí foi quando Natália, vocês conhecem essa mulher? Há quanto tempo? Olha, logo depois que nós mudamos para cá. Ela veio toda feliz, se apresentou, dizendo que sabia que a gente era vizinhos novos. E de vez em quando ela aparecia lá na escola. Sempre conversando, sempre. Nós gostamos muito dela. Senhor Romário, é uma situação incrível. Não tem porquê ficar preocupado.
Afinal, é uma senhorinha, tudo bem que o mundo prepara situações inusitadas, né? Quem podia garantir quem era, quem não era? E também não era questão de ir na escola perguntar como vocês deixam uma senhora, mas uma senhora já dos seus, sei lá, 70 anos, entrar para conversar, para abordar nossos filhos, seria paranoia de cidade grande, né? Para começar, a escola nem muros tinha. Nós resolvemos deixar para lá. E demos sequência na vida. Só que o mais engraçado foi que os sonhos começaram a se repetir. Negócios às claras, amizades preservadas. Eu peço uns minutinhos do seu tempo, por favor, não pule essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou o Romário Filho. E hoje, o canal ainda comemora termos alcançado os 1000 inscritos. Mas qual a importância de superar essa meta? Bom, ao chegarmos, o nosso canal passa a ser monetizado, ou seja, vídeos remunerados. Mas como funciona essa remuneração? A cada 1000 visualizações do canal, o YouTube paga uma unidade de referência. Eles têm as siglas. E qual o valor dessa unidade de referência? Ela vai de 20 centavos de dólares a 4 dólares. Uma diferença abissal. E quais os critérios utilizados pela plataforma para definir o valor a ser recebido por cada canal? Primeiro, é o número de inscritos. Por isso eu peço aos que já estão aqui há muito tempo, ou aos que estão chegando agora, inscrevam-se no canal. É fundamental, uma questão lógica. Quanto maior o número de inscritos, teoricamente, maior o alcance dos vídeos. Ou seja, o espaço passa a ser valorizado para os patrocinadores que querem ver suas marcas chegando o mais longe possível. Além da inscrição, nós temos outros itens importantes. Curtir e comentar. Curtir é o famoso dar o like. Comentar pode ser apenas um oi. E por que a importância? É que mostra à plataforma que você está aqui, que você participa, que tem interesse pelo canal. Na sequência, outros pontos fundamentais. Bom, para alguns vídeos tem o clique, o sino de notificações, para que o YouTube notifique quando o vídeo é publicado. Olha, tem muitas pessoas falando que o YouTube não está notificando, não quer entrar no mérito, e para nós também não é tão importante assim, porque quem gosta do canal, quem quer conhecer o canal, ou ver os vídeos, sabe que segunda, quarta e sexta, sem falta, entre 2 horas da tarde e 7 horas da noite, terá um novo vídeo. Outro fator fundamental é a minutagem na visualização, ou seja, assistir o vídeo na íntegra, ou pelo menos um pouco mais de 50%. Porque se a pessoa entra, curte e não assiste nada, não é vantagem para o patrocinador, pois fica claro que a sua propaganda não foi visualizada. A plataforma nos dá oportunidades de buscar patrocinadores parceiros, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, se alguma empresa estiver interessada em parceria com a gente, entre em contato pelo nosso e-mail. Mas também, os parceiros podem ser pessoas físicas, você. E aí nós temos a opção do envio de Pix, colocando a chave e o QR Code na tela. Temos a opção do Hypar, que ele também, depois de um determinado número, passa a ser cobrado. E temos a grande opção de ser membro, de pertencer à Confraria Nádina, tendo algumas vantagens. Acesse aí no Seja Membro e irá conhecê-las. Eu sei que é chato o vídeo interrompido com todo youtuber repetindo os mesmos pedidos. Espero agora que você entenda a razão. Recado dado, resta agradecer a atenção e a paciência e voltar ao relato.
Sonhos com aquela senhora, que nunca mais apareceu, nem para nós e nem para as crianças, a gente perguntava. Mas os sonhos eram incríveis porque eram interligados. Eu sonhava com ela, me consolando, e eu via Natália chorando. E Natália tinha o mesmo sonho. Só que ela não conseguia explicar por que estava chorando, mas ela queria saber por que Dona do Carmo estava ali comigo. Tinham sonhos de vendaval, de ventania, que tudo batia nas paredes da casa, que Natália gritava: minha casa, minha casa, minha casa, minha casa está sendo destruída, minha casa vai ser destruída. E que as minhas crianças diziam: não, mãe, não é Natal. E quando a gente acordava, a gente conversava sobre os sonhos e nós estávamos ali. Outros sonhos, eu gritava para os vizinhos: pelo amor de Deus, acuda, acuda, pelo amor de Deus. Os vizinhos passavam como se nem tivessem me visto. Aí eu procurava a Natália, não encontrava, e quando eu conversava com ela sobre esse sonho, ela dizia que passou o sonho todo me procurando e também pedindo ajuda aos vizinhos. Era algo impressionante. Mas em todos os sonhos tinha a presença de Dona do Carmo, que de uma forma ou de outra deixava claro: no Natal, não fiquem nessa casa. É claro, o senhor vai concordar comigo, eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe concordará também, que nós estávamos falando de uma situação inusitada, sem nada palpável, mas que envolvia a segurança da minha família. Então eu fui investigar. Eu corri a vizinhança para saber quem era do Carmo. Senhor Mário, ninguém sabia. Não é essa questão: é uma senhora que mora cá, ela é inofensiva, ela é meio ruim da cabeça e coisa. Não, ninguém conhecia do Carmo, nem na escola, nem os alunos, a não ser os meus filhos. Era algo impressionante. Parecia coisa do outro mundo. E claro que preocupava. Preocupava a pontos de pasmo. O ano correu rápido. Começou a chegar o momento de planejar o final do ano. E o que eu havia colocado em prática em modo experimental no dezembro anterior, que era aquelas férias, praticamente férias coletivas, deixando apenas alguns executivos, alguns setores funcionando para manter a máquina, a engrenagem ligada, tinha dado tão certo que eu ia repetir. Mas a questão era: viajaríamos de novo? Não é o caso de viajar. De repente a minha família adorou, nós 30 dias viajando juntos. Eu gostei também da experiência. Talvez se não tivesse tido uma do Carmo, certamente nós repetiríamos naturalmente. Mas tinha essa questão. O fato de estarmos intrigados com uma senhorinha que apareceu para nós, mas que ninguém conhecia. O fato dela citar o mês de dezembro, período de Natal. E também o fato dela estar falando da nossa casa. O que tinha aquela casa? O que poderia ter aquela casa? Não, perguntar para os vizinhos ali. Não. Nada de excepcional.
Aí até perguntamos sobre os antigos moradores. Nossa, pessoas incríveis. Moraram ali uns 15 anos. Ainda mudaram por quê? Não, o antigo proprietário, ele faleceu, aí ficou uma casa muito grande para a esposa sozinha, os filhos já estavam todos grandes. Aí ele colocou à venda, a família colocou à venda, não conseguiram vender, aí ficaram umas temporadas alugadas. Só que em um determinado momento a família não estava mais interessada no imóvel, que estava muita despesa, aí realmente abriram para venda e pediram um preço bem aquém de mercado quando o senhor comprou. Essa explicação de bom, então está explicado o fato do mais barato, é apenas o interesse de ter pressa para vender. Então não tinha. Nenhum daqueles vizinhos citou qualquer assunto, qualquer acontecimento que... E eu sempre perguntava, e aí, o Natal? Como é que era o Natal na casa? Ele disse, não, esse senhor, ele tinha familiares fora, os filhos estavam fora, o mais velho, eles normalmente passavam o Natal com os familiares, a casa ficava fechada. Sabe, aquele detalhe não deveria ter relevância, mas tinha. Ou seja, a dona do Carmo disse que você poderia viver uma vida inteira ali, mas não passar o Natal. E as notícias que nós tínhamos é que o antigo proprietário, que morou anos ali, não costumava passar o Natal na residência. E alguns dos inquilinos que alugavam seguiam, sabe, não utilizando a casa para festas natalinas. Um ou outro, segundo informações que eu tive, resolveram passar. Mas logo mudaram. Não ficaram na casa. Mas também não era grande relevância essa informação, porque é uma casa alugada, inquilinos rodam. Em outras palavras, senhor Romário, considerando o tempo que o proprietário residiu ali, depois ele faleceu, o tempo que a esposa permaneceu, somando quando a família saiu da casa, depois colocaram à venda, como não conseguiu vender, alugavam, aí inquilinos passaram por ali, nós estamos falando assim de 40 anos, sei lá. E nada com relação a do Carmo, nada com relação aos natais. Poxa, não é possível que se acontecesse algo, a vizinhança não saberia. Então, era algo que não tinha lógica, que não tinha por que assustar, mas assustava. Na dúvida, eu não gostava de viver perigosamente. E Natal de 1996, eu passei com a minha família viajando pela Europa. Mais ou menos a mesma rotina. Voltamos em janeiro, as crianças foram para São Paulo, eu voltei à minha rotina, os funcionários voltaram, a fábrica começou a engrenar na velocidade máxima, aqueles que trabalharam no período receberam férias, e o ano começou. Mas o mais engraçado é que enquanto nós estávamos viajando, ou de repente, tinha dúvida, também não ficávamos marcando ali no lápis, talvez um pouco antes, até coloco, no momento que as passagens estavam compradas, Natália e eu não sonhávamos com a dona do Carmo. Era impressionante. Durante a viagem, muito menos. E quando voltávamos em janeiro e fevereiro, a gente até esquecia.
Quando aí vinha março, abril, os sonhos começavam a voltar na mesma intensidade. E as crianças, já que a gente tinha falado para elas retornaram a encontrar Dona do Carmo na cidade, na escola, e comentavam: hoje nós vimos Dona do Carmo. Ela acenou para nós, a Dudinha, falou assim: tadinha, ela faz assim com aquele bracinho dela quebrado. Era uma situação de fazer pensar, embora que na prática não tinha nada assim de tão absurdo ou assustador. Era aquela história, não tinha, mas tinha. Parece incoerente, mas a situação me fazia lembrar o que eu cresci ouvindo a respeito da tortura chinesa, que eles colocavam um camarada deitado numa mesa, amarrado, com a cabeça imóvel, e em cima, exatamente aqui no terceiro olho, tinha uma torneira que pingava pequenas gotículas, sempre na mesma velocidade, gotículas de água. Plim, 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 plim. Seu Romário, eu nunca passei por isso. Também quando criança eu pensava, puxa, mas o que é água? Vai fazer mal? Uma água na testa vai fazer mal. Mas segundo consta, essa sequência repetitiva em doses homeopáticas, em pouco tempo, o camarada estava louco. Era uma situação parecida com o que a gente se encontrava. Nada assim representava um risco, algo aterrorizante, algo sobrenatural. Não. Mas parecia que era aquela coisinha assim, sabe, cochichando no pé do ouvido. E já estava se transformando em algo gigantesco, tanto para mim quanto para a Natália, a ponto dela chegar e dizer que, sabe, a gente vende essa casa. Agora imagina, vender um sonho por nada, não tinha nada. E a polícia, nada, não tinha nada. Só uma senhora que apareceu uma vez para nós, aparecia várias vezes para os nossos filhos, senhora essa que ninguém conhecia, mas totalmente inofensiva, que começou a fazer parte dos meus sonhos, dos sonhos da minha esposa, e sempre repetindo o mesmo aviso. No Natal, não fique nessa casa. Era um absurdo insuportável. Aí, conversando a respeito com Natália, eu olhei para ela e disse: olha, vamos terminar com esse pesadelo. Nós temos duas alternativas, eu concordo com você, não dá para continuar dessa forma. Mas você fala na hipótese de vender, não, eu falo em outra. Vamos ficar aqui no Natal. Ela me olhou assim, meio que assustada. Sério? Você tem certeza? Eu digo não. Mas nesse final de ano nós faremos o seguinte. Nós daremos uma viagem para os nossos filhos, acompanhados dos avós. Assim será um presente que acredito que os seus pais, os meus pais, irão adorar. E claro, as crianças vão aplaudir, porque afinal todo ano elas contam os dias para estar na casa dos avós. Nós mataremos 2 coelhos numa paulada só. Daremos um presente para nossa família e ficaremos aqui para tirar dúvidas sem colocar nossos filhos em risco. Eu lembro, estávamos Natália e eu, era mais ou menos às 10 horas da noite, conversando na sala de jantar, tínhamos feito um lanche e acabamos concordando. Então, batido o martelo, levantamos para pegar a louça do que estávamos comendo, colocar na pia, para irmos nos recolher quando o lustre estava em cima da mesa.
simplesmente se espatifou. Caiu do teto e se espatifou. E o mais engraçado é que no susto a gente faz assim, são vidros espalhados. A impressão que dava é que os vidros desviavam de nós. Nós não sofremos um arranhão. Depois de passar do susto, olhamos um para o outro. O que foi isso? Eu disse, deve ser esse lustre aí muito antigo, estava solto. Não é isso que eu falei. Por favor, não se faça de desentendido. Eu olhei para ela e falei, não faço a mínima ideia. Mas se era uma espécie de aviso para a gente não colocar em prática o que havíamos combinado, teve efeito contrário. Porque daí aguçou ainda mais a certeza que nós tínhamos que saber o que estava acontecendo. Porque ninguém viveria naquele clima, naquela atmosfera. E também vender a nossa casinha e passar uma eternidade com a dúvida se fizemos a coisa certa, seria um martírio, talvez não maior, mas igual ao que nós estávamos vivendo naquele momento.